Eu sou bastante pessimista com o futuro, cara, assim, no sentido de aquelas pessoas que não tomarem cuidado com alguns comportamentos, a tendência é muitas vezes o ambiente levar pra isso, assim, meio que o seu cérebro, ele não foi criado pra viver no ambiente que a gente tá vivendo. Existe uma incompatibilidade nessas duas coisas, e a resultante dessa incompatibilidade é uma epidemia de insônia. Pessoas dormindo mal, pessoas dormindo errado, etc, etc. Porque é quase como se nossos comportamentos fossem um carrinho do supermercado com uma rodinha quebrada. Ele tá indo pra um lado, assim, se você não corrigir o curso, vai caminhar pra um lado perigoso, assim, pra um lado. Eu falo que hoje, cara, nunca foi tão fácil você se destacar em alguma coisa. Pensa assim, cara, hoje se você é uma pessoa que chega no horário... Verdade. Putz, verdade. Se você faz o básico... Se você lê um livro por semestre do conteúdo que você trabalha, então, sei lá, você trabalha de RH numa empresa. Cara, se você lê um livro de RH por semestre e você chega no horário e não sai antes do horário, você tá na frente de 95% das pessoas. Hoje... E se a pessoa diz por favor, obrigado, com licença, ela já tá na frente de... Sim, cara, sim. Pensa assim, ó. Você lembra alguma coisa disso, Lênin? Me lembra. Então tá certo. Não é, Paquito? Cara, pensa assim, ó. É interessante ver essa reflexão. Mas quando você tá num contexto social, levando em consideração a ideia de que a gente conversou que o nosso comportamento é modulado. Essa frase é muito foda, cara. As pessoas têm que entender essa frase. Coloca aqui no comentário aqui embaixo essa frase pra deixar pra galera curtir, subir ela e deixar ali pra todo mundo ler, mesmo quem não assistiu o vídeo inteiro. Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Isto é, você se comporta e a consequência que o seu comportamento gerar muda você. Então, se você vive num contexto, num recorte dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, onde o legal é você matar o trabalho na sexta-feira, onde o legal é você sair na terça-feira e chegar ressacado no outro dia, você é fodão porque você saiu ontem e chegou bêbado hoje trabalhar de manhã, você é legal porque você usa droga, você é legal porque não sei o que, você é legal porque assado, porque assim, porque lá. Quando um contexto social recompensa esse tipo de comportamento, você é cool porque você se atrasa. É legal, você se atrasa. Você é fodão. Pô, velho. Se você vive num contexto onde esse comportamento é reforçado e as pessoas tendem a continuar perpetuando esse comportamento, aquela pessoa que faz minimamente o que deveria ser feito vai se destacar inevitavelmente. Então eu falo pra molecada, eu falei, cara, estudem, organize sua vida, treine, se alimente minimamente bem, organize o seu quarto antes de querer salvar o mundo, que as coisas vão começar a virar, se exponha, porque eu sou bastante pessimista com o futuro, cara, assim, no sentido de aquelas pessoas que não tomarem cuidado com alguns comportamentos, a tendência é muitas vezes o ambiente levar para isso, recompensas cada vez mais rápidas, recompensas cada vez mais maiores, menor tendência de sustentar o comportamento frente a alguma coisa, menor tendência de buscar objetivos longos, menor tendência de começar a sustentar um esforço de ler alguma coisa complexa e ler e reler, e assim você vai criando uma geração muito imediatista e que eventualmente vai culminar numa inaptidão comportamental e frágil. É uma ideia, cara, que a gente fala, é uma ideia de incompatibilidade evolutiva. Assim, meio que o seu cérebro, ele não foi criado para viver no ambiente que a gente está vivendo. Totalmente controlado e seguro. E também assim, pensa assim, o seu sistema gerador de sono, o seu sistema gerador de cansaço, o seu sistema que induz sono em você, é cerebral mesmo. Seu sistema cerebral envolve uma regiãozinha do cérebro chamada hipotálamo, que a gente falou antes, e um núcleo que tem dentro do hipotálamo chamado de núcleo supraquiasmático, e esse núcleo supraquiasmático produz proteínas, etc. E quem controla essa produção de proteínas é a luz natural. A luz artificial, como que a gente está aqui, ela atrapalha a produção dessas proteínas à noite. Então você não deveria ter luz artificial à noite. Por quê? Porque na nossa história evolutiva nunca teve luz artificial à noite. Meia-noite se chama meia-noite porque é o meio da noite. Olha que legal.
Então, quando você pega um cérebro que foi criado num ambiente onde nunca existiu luz natural, luz artificial à noite, e você joga ele viver num ambiente cheio de luz artificial à noite, existe uma incompatibilidade nessas duas coisas, e a resultante dessa incompatibilidade é uma epidemia de insônia. Pessoas dormindo mal, pessoas dormindo errado, etc, etc. Quando você pega um eixo que controla a saciedade, por exemplo, você tem um eixo no seu corpo que controla a sua saciedade. Quando você pega um eixo que controla a saciedade, que ele foi criado, desenvolvido, adaptado num contexto onde tinha pouca comida, e você bota num ambiente onde tem muita comida e muitas calorias em uma coisa pequenininha, existe uma incompatibilidade evolutiva, e a resultante disso é uma epidemia de obesidade. E assim sucessivamente. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, cara. Porque é quase como se o nosso comportamento fosse um carrinho de supermercado com uma rodinha quebrada. Ele tá indo para um lado, assim, se você não corrigir o curso, vai caminhar para um lado perigoso, assim, um lado não adaptativo. Então, Wesley, o lance das redes sociais, você tá colocando um cenário meio apocalíptico aí, uma coisa meio triste, que a humanidade tá desembocando por uma imbecilidade. Tem até um filme, né, que é Idiocracy, né? Uma coisa cara, assim. me falaram várias vezes esse filme, não assisti ainda, cara. Que o cara vai pro futuro e a galera toda é cretina, burra. Ou então mesmo no Wall-E, né? Aquele desenho que é o da Pixar. Que você tem aquela sociedade onde todo mundo é gordo, todo mundo parado, e comida pra caramba, e não sei o quê. Você falou dos problemas e a gente podia tentar falar das soluções, né? Dos caminhos. Você falou algumas já de estimular, né? A esses pequenos estresses. Mas e o lance da atenção, que dá a impressão que todo mundo tem TDAH. Porque, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque tem muita coisa te chamando atenção, né? Tudo é colorido, tudo é gostoso, tudo é... Isso é interessante. Pensa assim, ó. Eu vou tentar dar uma resposta mais completa. O seu cérebro, quando você nasce, o seu cérebro, ele é como se fosse uma massinha de modelar, bem molinha. Pensa assim, quanto tempo você levou pra aprender a caminhar, cara? 1 ano e pouco? 2? A gente... É isso aí que a criança leva pra caminhar, né? Por aí. 1 ano e meio, 2, né? Pensa quanto tempo você leva 1 ano e meio pra aprender a botar um pé na frente do outro. Por que você leva 1 ano e meio pra caminhar? Porque é muito difícil caminhar. Por mais que não pareça, mas é um comportamento muito complexo. Essa redução de peso... Saber botar o equilíbrio, não botar o pé torto. Depois, com o tempo, o seu cérebro automatiza esse processo e você cria um padrão motor que você caminha sem pensar que precisa caminhar. Mas no início é custoso. Eu sei que eu comecei falando um negócio nada a ver, não vou chegar no TDAH, tá? Só preciso contextualizar antes para vocês entenderem. Dirigir a mesma coisa. Dirigir a mesma coisa. Mas olha que interessante. O cérebro de uma criança, digamos que a gente vai plotar num gráfico. Vamos imaginar o cérebro, uma linha num gráfico, desde o nascimento até a morte de uma pessoa. Vamos botar uma linha num gráfico referente à capacidade que o cérebro tem de se alterar frente a novas experiências. A gente chama isso de neuroplasticidade. Arranja papel pra gente aí, por favor. Dá pra fazer aí? Dá, Pô, cara, irmão, isso daí vai ser legal, hein, cara. Pensa assim, ó. Imagina assim, ó. Isso aqui é em anos. Tá. E aqui é a capacidade do cérebro mudar. Tá. Capacidade do cérebro mudar. A gente chama também de neuroplasticidade. Tá? Quando você nasce, 0 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 e assim por diante. Quando você nasce, a sua capacidade, a sua neuroplasticidade é extremamente alta, cara. Isto é, quando você nasce, você tem uma capacidade gigantesca de mudança de cérebro. Por que o seu cérebro tem muita capacidade quando você nasce? Porque você precisa aprender muita coisa nova. Você precisa aprender a caminhar, você precisa aprender as texturas dos objetos,
você precisa aprender cores, Engolir, mastigar. engolir o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, sons. O seu cérebro está sendo bombardeado, inundado, velho, por vários estímulos. E quando você nasce, o seu cérebro tem mais capacidade de mudança por conta da demanda. Você tem que aprender muita coisa nova. Certo. Tanto é que ele é tão plástico que se você privar um olho de receber estímulos visuais, atrofia uma parte do cérebro envolvida com detectar luz. Ah, é? É porque você precisa estimular. É por isso que para uma criança, objetos, tocar, cores é extremamente Morder. importante, cara. Extremamente importante. Com o passar do tempo, isso começa a cair. Tá. Então, a habilidade do seu cérebro de mudança começa a decair com o passar do tempo. Me vê o outro ali. Aqui. Pode ser um... será que... Acho que é um rosinha aí, ó. Isso. Em contrapartida, quanto menor é quanto mais a capacidade do seu cérebro de mudança diminui, mais esforço você começa a ter para mudar o seu cérebro. Tá. Então isso aqui é o esforço. Esforço para aprender algo novo. Ok? Tá. Então pensa assim, ó. Quando você é pequenininho, quando você é criança, sei lá pelos 2, 3, 4, 5 anos de idade, você tem uma capacidade gigantesca de aprender algo e você tem pouco esforço atribuído em cima daquilo. Certo. Vamos dar um exemplo. Uma língua. Cara, se uma criança quiser aprender uma língua nova, ou se um pai quer que o filho fale espanhol, inglês, alemão, sei lá, quanto antes começar, melhor. Tá. Por quê? Porque o cérebro é mais plástico, então o cérebro consegue mudar mais fácil com menos esforço. Se você for aprender uma nova língua aqui, com 35, você vai ter que se esforçar pra caramba, porque a sua capacidade de mudar é pequena. Entendi. Você consegue, mas um moleque de 5 anos vai aprender inglês muito mais rápido do que alguém com 35.